Bom dia, irmãos. Alegria vê-los esta manhã. Como diz o salmista, né? Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Hoje é um dia de alegria por estarmos na casa do nosso Deus e estudarmos a sua palavra. Nós vamos abrir nossas Bíblias. Primeira carta de João, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 18. Até o verso 29. Nós faremos a leitura alternada. Primeira carta de João, capítulo 2, de 18 a 29. Diz assim o texto: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Vocês e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar, dos que vos procuram enganar. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, bendito seja o Senhor, que nos tem dado a Tua palavra, Pai, para conhecermos ao Senhor mesmo e a Tua vontade. Obrigado por esta manhã de comunhão, de ajuntamento do Teu povo. Muito obrigado pelo Teu Espírito que nos guia à verdade, ilumina a nossa mente, que nos confirma o Teu ensino. Muito obrigado, Deus, por Tua presença amorosa
por tua boa mão que nos conduz em triunfo. Pedimos em nome de Jesus que nesta manhã sejamos alimentados pela tua palavra, pelo pão do céu, sejamos nutridos, revestidos de graça e ensino, sejamos melhorados, nos conduza, ó Deus, ao crescimento através da tua palavra, para o bem da tua igreja e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos hoje estudar, é o nosso sétimo encontro, nossa sétima lição. Nós vamos estudar hoje a unção da igreja, é o tema da nossa abordagem de hoje. O tema unção sempre trouxe confusão no meio da igreja cristã, e entendo ser próprio tratar disso hoje, porque nós caminhamos já aí nos últimos 6 estudos sobre a formação da igreja, estamos estudando sobre a igreja, como Jesus governa a sua igreja, e essa parte é importante para entender a maneira com que Jesus administra, governa, lidera, conduz o seu povo. Então nós vimos a formação da igreja, nós vimos a revelação da igreja, de Deus para com a igreja, as formas de revelação, pelo menos 2 nós trabalhamos, a que nos interessava mais nessa temática. Nós trabalhamos sobre a questão de vocação, dentro do aspecto do ofício profético, e nosso último encontro fechamos esse assunto da vocação, estudando o período transicional, mostrando ali que aquela característica do Velho Testamento de vocação, de chamado para o ofício, especialmente para o profético, num aspecto revelacional, se encerra no ministério apostólico no primeiro século da igreja. Por isso chamamos de período transicional. A partir de então nós vamos estudar ou mergulhar, propriamente dito, na igreja do Novo Testamento, tá? E o estudo de hoje vai nos dar uma noção mais clara, vai nos ajudar a entender as ferramentas da igreja do Novo Testamento, o que Jesus deu à sua igreja para que ela tenha poder, para que ela tenha eficácia, para que ela cresça, para que ela frutifique, o que é chamado de unção da igreja. Essa é a nossa perspectiva de hoje. Como eu disse, unção sempre trouxe confusão, alguma confusão no meio da igreja, especialmente por causa do entendimento, sem nenhum tipo de crítica ao grupo, mas o entendimento pentecostal e neopentecostal de unção, que em alguma medida atinge meios reformados. Quando nós lemos o texto aí de João, e você olha a partir do verso 27 até o verso 29, está com a sua Bíblia aberta aí? Olha aí, deixa ela aberta. Então, quando nós olhamos aí, e você lê esse texto, me diga com sinceridade, é uma pergunta direta, tá? Para você me responder. Quando você olha para esse bloco aí de versículos, qual é o assunto que você acha que o texto trata?
Ok. Mais ninguém? Ok. Certo. Então, a Carminha disse que a unção aqui é o ensino. Seu presbítero Josias, baseado aí no título, né? A unção do Espírito Santo. Normalmente, as pessoas tendem a se inclinar para o título. E se há um título equivocado na Escritura, é este aí. Este é o título mais equivocado dado pela sociedade bíblica. E, assim, não é anormal as pessoas se guiarem por esses títulos. Tem títulos muito bons que falam do assunto mesmo do texto. Esse não é o caso. Primeiro porque divide o texto e o texto é um só, tá? O texto vai o assunto vai do verso 18 ao verso 29, é o mesmo assunto. OK? Esse título não devia estar ali. E não devia ser isto, porque tendenciona a nossa mente, nos condiciona a ler o texto sobre essa perspectiva. O texto vai falar sobre a unção do Espírito. E como ele está cortado, pode dar essa ideia mesmo. Ok? Então, essa é uma perspectiva muito comum em meios não reformados. E alguns do contexto da igreja reformada acaba também sendo influenciada por essa ideia. E todo tipo de tese com relação à unção é apresentado. A unção é um revestimento do Espírito, é um empoderamento da igreja, né? Tanto que há algumas afirmações, nós vamos chegar nessa questão depois, mas há afirmações como: fulano é muito ungido, né? Vocês vão ver, fulano vai vir pregar, vocês vão ver como que ele é ungido, é uma pessoa muito ungida, ele tem muito do Espírito Santo, né? Ele tem muito revestimento e etc tal. Ou aquela célebre frase, né? Normalmente a pessoa que usa em favor próprio, né? Não toqueis no ungido do Senhor, né? Isso é uma má compreensão de unção e dentro dessa perspectiva de autoridade. Então essas confusões vão desde o entendimento místico de unção, que é um empoderamento especial, que é próprio, tá, do contexto episcopal, especialmente no romano. O sistema de governo episcopal da igreja romana, que traz essa ideia de uma casta mais ungida, mais superior, e o povão é a plebe da cristandade, né? São os a turma que vai para o purgatório, que precisa de prestar culto de dia, de semana, de ano, de não sei o que, um milênio inteiro para sair do purgatório, é a plebe cristã, né? Quem está acima são os ungidos, e esses estão, né, receberam aí uma condição especial. Essa é uma perspectiva episcopal, mas não é bíblica, tá? Sim. Não, sim, eu vou chegar lá. Eu vou explicar essa questão aí. Eu vou explicar. Mas isso. Mas eles
eles não vão fazer isso, né? Teria que ser a título de instituição inteira. Mas isso a gente passa por cima, né? Não nos toca, a gente interpreta melhor o texto. A questão da conversão, eu vou chegar nessa questão também em algum momento aqui. Bem, então essa confusão vai tanto do entendimento místico sobre unção, até o desconhecimento da diferença entre unção no Antigo Testamento e unção no Novo Testamento. Há uma diferença nessa questão aí. Por isso, por exemplo, alguém hoje não pode dizer: não toqueis no ungido do Senhor, porque isso tem um contexto específico, para um contexto distinto, para personagens distintos que cumpriam papéis distintos. Nada tem a ver com a igreja neotestamentária, certo? Então, o que nós vamos tentar fazer hoje é lançar um pouquinho de luz sobre essa questão, sem esgotar o assunto, obviamente, e nos guiar a partir disso para um estudo um pouco mais claro acerca dos ofícios da igreja, que nós vamos começar no estudo subsequente, tá bom? Bem, vamos olhar então a unção no Antigo Testamento. Como que era isto, né? Nós vamos responder aqui algumas perguntas, ou alguns tópicos serão respondidos. Vamos ler alguns textos e fazer alguns apontamentos. A unção no Antigo Testamento é muito específica do Antigo Testamento. Ela cumpre um propósito messiânico. Ela cumpre um propósito tipológico, a unção no Antigo Testamento. Portanto, precisa se entender que quando Cristo vem, essa unção se encerra em Jesus, tá? Isso é uma perspectiva básica de entender unção no Antigo Testamento. Há uma diferença clara entre o que acontece lá e o que acontece após a vinda de Cristo. No Antigo Testamento, quem era o ungido, né? Nós vamos olhar aí. Abra sua Bíblia em Êxodo 28, 41. Outra pessoa em primeiro livro de Samuel 10, 1. E outro irmão, primeiro livro dos Reis 19, 16. Quem achou em Êxodo, desculpa, pode ler. Isso. Aí a unção sacerdotal. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel 10, 1. Isso. Aí a unção real. Primeiro livro dos Reis 19, 16. A unção profética. Quem era ungido no Antigo Testamento? Profeta, sacerdote e rei. Não tem unção de qualquer outro personagem. Não há. Não há no Antigo Testamento qualquer outro personagem ungido que não fosse o profeta, o sacerdote e o rei. Eles eram os ungidos. Por quê? Ou que tipo de unção era essa? Para que era essa unção? Para
um ofício. Eles eram ungidos para um ofício. Essa unção era tipológica. Esse sacerdote era o tipo de Cristo. Era o sacerdote que depois foi encerrado em Cristo, e Cristo assumiu o seu ofício de sumo sacerdote. O profeta se encerra em Cristo e ele assume o ofício de o profeta. E o rei se encerra em Cristo e ele assume o ofício de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, a unção no Antigo Testamento era sobre o profeta, o sacerdote e o rei, porque era uma unção para o ofício tipológico, tá? Essa é a unção no Antigo Testamento. Então, qualquer menção do Novo Testamento, referência do Novo Testamento, ou em nossos dias, que se aproprie destes atos para chancelar esse tipo de ação hoje, não é apenas uma má compreensão, é uma corrupção, é um atentado aos eventos e à dinâmica da história e atos redentivos na história. É um desrespeito àquilo que Deus operou tipologicamente e a maneira com que Deus opera hoje de forma ordinária na igreja, certo? Então, quem era ungido? O profeta, o sacerdote e o rei, no Antigo Testamento, tá? Com o que esse pessoal era ungido? O que era usado para ungir? O óleo da unção, tá? Vale um destaque de que o óleo da unção era uma especiaria distinta. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo 29, verso 7. Isso. Por alguma razão que eu não consigo me lembrar, eu deixei de colocar aqui o texto da receita do óleo, que Deus mesmo passa, tá? Mas está aí em Êxodo. Você consegue achá-lo com facilidade, só dar uma pesquisadinha. Deus mesmo dá a receita e Deus proíbe que esse óleo seja usado para qualquer outra coisa, tá? Qualquer outra função. Esse óleo não poderia ser usado, não poderia ser comercializado, não poderia ser replicado. Este era um óleo que Deus ordenou que fosse feito de uma maneira específica para ser usado para um fim específico. Então, o profeta, o sacerdote e o rei, que eram os únicos ungidos no Antigo Testamento, não eram ungidos com qualquer coisa, eram ungidos com o óleo da unção. Era uma iguaria usada especificamente para isto. O texto que nós gostamos muito de ler em momentos de comunhão, que é o Salmo 133, cita isto, e no contexto ali, ele é usado para indicar a distinção, a exclusividade e a incomparabilidade da comunhão. É usado o óleo da unção como uma analogia para isso, um elemento comparativo, quando o salmista diz, como é bom e agradável verem unidos os irmãos, é como óleo derramado sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, a orla de suas vestes. E aí é como, pois não. Levítico? Êxodo 30, 22? Ok, vamos ler lá então. Alguém lê aí. Depois eu termino.
Isso. Tem mais ainda não? Mas algum. Ai. Viu? Distinto. Lá, como eu disse, ele é tão distinto que outras coisas distintas, como a comunhão da igreja, que é incomparável, o salmista usa o ato de ungir e o óleo da unção como analogia, como indicativo dessa exclusividade. Deus proíbe sua reprodução, o seu uso indevido. Então, no Antigo Testamento, e tem uma razão de ser, tá? Dessa exclusividade nós vamos falar um pouquinho adiante. No Antigo Testamento, um grupo específico de pessoas eram ungidos para um fim específico e era usado um elemento específico dado por Deus. Então, tudo está relacionado à obra redentiva. Você vai entender isso um pouco melhor à frente. Tudo está relacionado a Cristo como o ungido, o Messias, tá? Aqueles que eram ungidos, para o que era ungido, o que era usado para ungir, tudo isso está relacionado a Jesus. Agora, quem era o ungidor? Quem ungia no Antigo Testamento? Vamos ver lá? Primeiro livro de Samuel 10:1, que nós lemos já inclusive, e primeiro de Reis 19:16, que também lemos. Agora vamos ler com outro olhar. Alguém lê aí? Isso. Quem unge aí? Quem é o ungidor nesse evento? Samuel. Samuel é o quê? Sacerdote. Samuel é sacerdote. Ainda que exerça o ministério profético também. 1 de Reis 19:16. Isso. Quem que unge aí? Quem é o ungidor? O profeta. Elias unge Eliseu aí, tá? É ordenado, é o profeta que unge. Quem ungiu Arão? Lá. Moisés. Moisés é o quê? Profeta. Então veja que no Antigo Testamento o ungidor era o sacerdote ou o profeta.
nós não vemos o rei ungindo ninguém, mas o sacerdote e o profeta era que exerciam o papel de ungidor, que ele executava a unção, ou que operava, ministrava a unção. Lembrando que o sacerdote e o profeta tinham uma representatividade muito específica na relação entre o povo e Deus. Um representava o povo diante de Deus e o outro representava Deus diante do povo, certo? Eles é que operavam a unção, uns mais do que os outros, mas cabia a eles fazê-lo, segundo o registro bíblico. Agora, quem que esse ungido representava? Nós já até falamos aqui. O ungido representava quem? Ele apontava para quem? Para Cristo, para Jesus. Então veja que no Antigo Testamento a unção está relacionada àquele que viria, tanto que Jesus carrega no seu nome, nós recorrentemente chamamos ele com nome composto, e às vezes só desse status ou desse estado dele, nós nos referimos a ele como o ungido, Jesus Cristo, ou Jesus é o Messias, Meshiach, no Antigo Testamento, no hebraico, transliterado para o grego, Messias, ou Christos, ungido. Jesus é o ungido. Então, toda a unção do Antigo Testamento aponta para aquele que seria o ungido definitivo, Jesus. Toda a unção. A unção do Velho Testamento é a unção redentiva, tipológica, relacionada aos ofícios que seriam tomados por inteiro por aquele que por aquele ao qual pertenciam de direito tais ofícios. Então, e um outro detalhe que sinteticamente foi citado, é que a unção no Antigo Testamento se restringia tão somente aos ofícios tipológicos. Nenhuma outra função do Antigo Testamento requeria unção. Ninguém era ungido para ser porteiro do templo ou para ser tesoureiro do templo. Ninguém era ungido para ser conselheiro do rei. Não, era ungido para ser sacerdote, para ser profeta ou para ser rei. Ponto final. Porque eram funções tipológicas, tá? Agora, quem que o óleo da unção representava? O Espírito Santo. O óleo da unção representava o Espírito Santo, tá? Vamos ler aí o texto do Novo Testamento, Mateus 3, de 13 a 17, que vai dar ensejo base tanto ao que foi dito sobre o Messias, quanto ao que vai ser dito sobre o óleo e o ungidor também. De 13 a 17. Isso.
Veja, vocês já ouviram alguém defender forma de batismo baseado nesse texto? Há argumentos sobre isso, né? O texto fala sobre o batismo da igreja? Não. Oi? É ok. Mas é sobre batismo em si? O texto é sobre a unção de Jesus. O que acontece aqui não é um batismo como o nosso, porque o nosso batismo é de inclusão, e Jesus não precisa ser incluído, nós somos incluídos nele. Não é sob forma de batismo, mas o que acontece aqui é unção. Jesus é ungido nesse momento, profeta, sacerdote e rei. Aqui ele assume seus ofícios, que até então eram tipificados e carregados por seus representantes humanos com limitações humanas. Até aqui, os ofícios de Cristo eram trazidos por aqueles que eram ungidos para tal, segundo o Antigo Testamento, segundo as sombras do Antigo Testamento. Aqui nesse momento em que João Batista batiza Jesus, há o ato de sua unção para os ofícios. Aqui ele é o Messias, aqui ele se torna o Messias, o ungido. Ele se apropria do que é dele. Tudo culmina neste momento, e a ele aqui é entregue, tá? Outro elemento que é presente aqui é o significado do óleo da unção, que vocês já responderam. O óleo da unção representava o Espírito Santo, que é o que unge Jesus aqui. O texto fala que depois de batizado, ele sai da água e os céus se abrem e viu o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele, vindo sobre ele. Ele é ungido com o Espírito Santo. Não há mais a unção tipológica com um representante. Não é a unção de um representante, mas do ungido definitivo. Não é usado um elemento que representa, mas o Espírito que de fato era representado. Tanto que João Batista usa como elemento físico a água, não é o óleo, é a água. E o Espírito Santo então é derramado sobre ele. Vamos ler um outro texto que vai nos ajudar nisto. João 3:34. Isso, olha que legal isso aqui. Jesus está falando de si, está falando dele, e está falando que o Espírito Santo é dado a ele, aqui, não por medida, como era antes. Antes, na unção, havia a doação do Espírito Santo, uma porção. O Espírito Santo era dado a alguém para cumprir o propósito pontual ou um ofício de longo prazo, e depois ele era tirado, isso na tipologia. Mas o Messias recebe plena, completa e definitivamente o Espírito Santo, tanto que ele no Pentecoste, ele derrama o Espírito Santo, ele o faz. E o Espírito Santo não tem um ministério específico fora da dinâmica redentiva e da obra de Cristo. Ele continua a obra de Cristo. Então Jesus é ungido, e ele é ungido com o Espírito Santo pleno. Todo o Espírito Santo é derramado sobre Jesus. Há aqueles que defendem a tese
e eu estou bem inclinado a essa tese, inclusive, de que a figura ali da forma, né, a forma de pomba que é descrita, é um indicativo da plenitude do Espírito que desce sobre ele. Não é uma parte, não é um pedaço, mas é um indicativo de que todo ele, o ser completo, a pessoa completa do Espírito é derramado sobre Jesus. Bem, então veja que ele é o último e o final ungido. Ele é ungido com todo o Espírito, e há nessa cena também um ungidor. Quem é o ungidor? O Pai, o próprio Deus. Ele é ungidor. Aqueles que eram representados por ele, como eu disse, o sacerdote e o profeta, que tinham ligação com Deus, tinha uma ligação de função, né? Um representava o povo diante de Deus, e inversamente também, no caso do sacerdócio, de alguma maneira, e o profeta representava Deus diante do povo. Aqui o próprio Pai o faz. Veja que tudo se encerra nesse momento. A unção no Antigo Testamento se encerra de forma plena neste ato. O ungido é o ungido final, o elemento que unge é o final, e se encerra ali, e o ungidor também é o ungidor final. O Pai unge com o Espírito o Filho, ponto, encerrou-se essa parte. Tudo que era do Antigo Testamento termina em Jesus. Tudo que termina no sentido de se fecha nele, né? Conclui-se aquela obra tipológica, não finalizada, se finaliza, se conclui nele. Tudo do Antigo Testamento que apontava agora é realidade em Jesus. E aparece em cena o ungido, o elemento que unge, e o personagem que executa a unção. Está ali representado neste texto aí. Portanto, este texto não é sobre batismo, é sobre a unção de Jesus, tá? No caso, o batismo da igreja, né? Mas não é assunto para nós hoje. Bem, dito isto, nós vemos que a unção no Antigo Testamento era muito específica. Muito específica. Agora, tem a ver com a unção do Novo Testamento, ou é a mesma coisa? A gente pode se apropriar disto para hoje, citando, né, o que eu já disse anteriormente: não toque no ungido do Senhor, como se o pastor, ou o profeta contemporâneo, o apóstolo, o querubim que está surgindo por aí, fala, não toque no ungido do Senhor. Isso pode usar isto para se blindar? Claro que não pode, porque aquilo que ocorreu lá se encerra no seu propósito na pessoa de Jesus, e é sobre Jesus todas aquelas coisas, todos aqueles atos e aquela unção e os ofícios, é sobre a pessoa de Cristo, não é sobre a igreja, que a partir de Cristo nasce ou passa para o seu estágio final, né? Não final, mas o estágio de universalidade. O final é na glória, né? Sim. Eu vou entrar nisso agora. Vou explicar isso agora. É a igreja. Oi. Eu vou entrar nessa questão agora.
Sim. Certo. Tá, nós vamos entrar nisso agora. Você está correta. Nós vamos entrar nisso agora. Agora nós vamos para João, tá? O texto nós lemos no início. Abra lá em João, 1 João 2. Vamos trabalhar um pouquinho aí. Lembrando que o texto vai do verso 18 ao verso 29, tá? É um texto só. Aí é um assunto, tá? Que é explicado pelo apóstolo. Vamos lá. Segundo o texto, vamos ver quem é o ungido. Há unção no Novo Testamento? Há, tá? Para responder essa questão, tá, seu Josias? Há unção no Novo Testamento, tá bom? Há unção. Só não é como a do Antigo Testamento. Não é. É diferente, mas há. Quem é o ungido no Novo Testamento? Vamos olhar aí o verso 20. Olha o verso 20. Alguém leia. Isso. Quem é ungido? Alguém falou aí a igreja? A igreja toda, tá? Olha o verso 19. Alguém lê o verso 19. Esses aí eram crentes de verdade? Não, porque a unção é para a igreja. Todo crente é ungido, todo crente. Não há um crente não ungido. Se não for ungido, não é crente. A unção é um elemento básico para a fé. A unção é sobre a igreja. Ela é dada à igreja. A unção é o elemento que chancela a fé, ou é o elemento que leva a fé, ou é produzido paralelamente à fé. Enfim, a unção faz parte da dinâmica da inclusão no corpo de Cristo. A relação da igreja com Cristo inclui a unção. A unção é sobre a igreja. Então não tem, como no Antigo Testamento, um que é ungido. Fulano é muito ungido. Nossa, eu quero lá ouvir o ungido. Fulano tem uma palavra ungida, poderosa. A turma cantava, né, uma música de um cantor aí do mundo gospel. Há uma unção, né? É como uma ideia assim, de empoderamento, de um revestimento. De fato há, mas é sobre toda a igreja desfruta dessa unção em alguma medida, tá? E quem não tem unção, não é dos nossos, e em algum momento vai sair do nosso meio, simples assim. A unção é fundamental, é parte essencial, indispensável para a verdadeira igreja. A verdadeira igreja é ungida, toda ela é ungida, porque o próprio Cristo proveu isso para nós. Agora, com o que a igreja é ungida? Vamos olhar o verso 27. Isso. Veja, olha o finalzinho do verso 20. Vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Agora o verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós,
e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção, a sua unção, a unção do ungidor, né, vos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Que unção é essa? O ensino, o conhecimento, o evangelho. Qual é o assunto geral aqui? O que João está combatendo aqui nesse texto todo? O falso profeta, os falsos ensinos. E ele diz, não há necessidade que alguém vos ensine. Para que você vai ouvir o falso profeta? Se a unção já vos ensina, se vocês já têm o evangelho, já receberam o evangelho, e ele ensina vocês acerca de todas as coisas, tudo que vocês precisam está no evangelho. A unção é sobre toda a igreja, porque a igreja só é igreja por causa do evangelho. O evangelho é o elemento que unge. Essa é a unção da igreja. A igreja não recebe a unção mística, um poder de desenho animado, e a pessoa fica brilhando e solta poderzinho. Não. A unção da igreja é o evangelho que ela recebeu. Como que essa unção dá poder à igreja? É claro que dá. Paulo fala em Romanos, capítulo 1, verso 16, que o evangelho é o poder de Deus, poder da igreja. Como que alguém se torna mais ungido? Conhecendo mais o evangelho, estudando mais o evangelho, aplicando mais o evangelho. Quanto mais de evangelho há no coração e na mente, mais poder e autoridade de Cristo aquela pessoa terá. Isso é a unção da igreja. Nós não precisamos ficar correndo atrás de poderes sobrenaturais para alimentar nossa preguiça de estudar o evangelho. É isso que as pessoas querem. Querem que as coisas aconteçam assim, num passe de mágica, quer orar e fazer que Deus mude aqui o cenário, mude a sorte ali, e mude não sei o que lá, mas estudar que é bom nada. O evangelho é a unção. A igreja é ungida pelo evangelho. É isso que nós temos no Novo Testamento. Nada tem a ver com aquele tipo de unção do Antigo Testamento, ou no formato. Isso, é claro, é fruto do que ocorreu lá. Encerra-se em Cristo. Cristo é o próprio evangelho, ele é o próprio ensino, é o profeta e a mensagem. Ele municia a igreja, ele chama a igreja, ele inclui a igreja, ele ama a igreja, ele dá autoridade à igreja. Inclusive, aí a única relação que a gente pode, não a única, mas uma das relações que a gente pode fazer entre unção e Espírito Santo é o fato de a igreja ter o Espírito Santo habitando nela e ter o Espírito Santo como seu selo e penhor. É uma das questões. A segunda é que o Espírito Santo é que ilumina a igreja para entender o evangelho, que é o poder de Deus. Mas a igreja vai receber uma porção dobrada do Espírito Santo? Não, vai não. Onde tem isso? Lá em Elias. Lá sim, possível, porque lá o Espírito era dado por medida, cá foi dado não por medida a Cristo, e ele derramou de forma igualitária sobre a sua igreja. Então o Espírito Santo tem uma ação nessa questão? Tem, mas ele não é a unção e nem é o ungido e muito menos o ungidor nessa equação aí. Ele auxilia e opera na igreja para que a unção da igreja frutifique. Como que você compreende o evangelho? Ação do Espírito Santo, óbvio. O que te encoraja a testemunhar do evangelho?
O Espírito Santo. O que confirma no seu coração que o Evangelho é verdade? O Espírito Santo. Mas isso não é a unção do Espírito. Por isso que eu disse no início que este título está errado. Está errado. Então, o ungido é a igreja é ungida com a palavra ou o Evangelho, o conhecimento, e o ungidor é quem? Quem unge? Jesus Cristo. Ficou claro, ficou óbvio, né? Jesus é o ungidor. Verso 27 e 28. Leia aí alguém. Isso. Um grande problema aqui no texto, que leva a má interpretação, aliás, não é um problema no texto, na verdade, é um problema de quem lê mal o texto, é que as pessoas leem santo e associam ao Espírito Santo, mas o texto está falando sobre o falso profeta e o verdadeiro profeta, o falso ensino e o verdadeiro ensino. Está falando sobre o anticristo e o Cristo verdadeiro. E veja aí no verso 20: e vós possuís a unção que vem do Santo. Verso 27: como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e não é verdadeira e não é falsa, permanecei nele. Em quem? No Santo. Filhinhos, agora pois permaneceis nele, naquele que unge, no Santo, para que quando ele se manifestar, quem vai se manifestar? Cristo. Tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua parousia vinda. Quem virá? A quem pertence a parousia? Jesus. É ele que nós esperamos. Sabei que ele é justo. Reconhecei também que todo que pratica a justiça é nascido dele, de Cristo. Jesus é o ungidor da igreja. Ele recebe a unção dos seus ofícios, se torna o rei da igreja, o profeta da igreja e o sacerdote da igreja, e agora ele recebe toda a autoridade, e ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazer discípulos. E ele então municia a sua igreja, ele arrebanha, ele empodera, e ele ensina a sua igreja. É ele que unge. A igreja é dele, a unção é dele, e ele é que unge a igreja. Então veja que a unção da igreja é muito diferente e não pode ser comparável ao propósito da unção do Antigo Testamento. Qualquer uso daquele elemento hoje é indevido. A igreja é ungida? É claro que é, só que não folcloricamente, como nós ouvimos por aí. Temos que ter então o cuidado para não cairmos nesses enganos sobrenaturais, fantasiosos, que a gente escuta acerca desse superpoder que alguns podem possuir e que nós podemos buscar. A igreja
prometido e dado o poder? É claro que sim. Autoridade, com certeza, mas não para agir levianamente. A igreja tem o poder de viver e pregar o evangelho. Deus pode usar para coisas extraordinárias? É claro que pode. Vai, não sei. Mas o poder da igreja está na vivência e pregação do evangelho de forma fiel, na dependência daquele que unge a igreja e daquele que sela a igreja, que cumpre o ministério de Cristo na terra, que é o Espírito Santo. Então, a unção da igreja não é e não pode ser chamada de a unção do Espírito. Isso não tem na Escritura. A unção da igreja é a unção de Cristo. E ela é ungida por sua palavra, que tem o envolvimento do Espírito, é claro, mas não como é dito em alguns outros contextos por aí. Perguntas? Alguma colocação? Nós vamos... Quem? Oi? Sim? Ok. Bem, você praticamente explicou. Nada tem a ver com unção no sentido de poder ou de uma ação especial de Deus através do uso do óleo. Nada tem a ver. No Novo Testamento, só dois elementos físicos são usados para indicar ação espiritual: água e pão e o fruto, o produto da uva. Nada mais. São os sacramentos. Qualquer outro elemento físico é usado para outro fim, como você apontou, para a questão de enfermidade. Eu queria achar um outro termo aqui. Medicinal, mas não é isso não. Terapêutico. Era como um bálsamo, né, para refrigério, para diminuir a dor, tratar um problema. Era mais nesse sentido aí, tá? A ideia de usar o óleo como um elemento físico para poder, para manifestação de cura, isso está longe do sentido do Novo Testamento, né? Aliás, considerando essa questão, tem um outro elemento que é mal usado, especialmente no texto de Tiago, que é atribuir à oração o poder para curar, e não ao objeto a quem se ora. Tá? O poder não está nem no óleo e nem na oração, mas naquele que recebe a oração e, se quiser, efetua o milagre, entendeu? De forma ordinária ou não. Sim, com certeza. Nada místico, nada místico, tá? Até porque a questão do óleo, num contexto mais espiritual, é restrito ao Antigo Testamento, tão somente. Não entendi. Deixa eu chegar perto do senhor, porque a acústica não é boa. O título, ok. Mas aí o senhor já explicou que na unção vem pelo Espírito Santo, assim foi Jesus Cristo, na igreja,
lembrando ali a questão do título, né? O título, como eu disse, não cumpre bem a função aqui. A unção pelo próprio Jesus, né? Usa a palavra e tal, não é a unção do Espírito. E com relação a essa questão da sociedade bíblica, não nos cabe, né? Isso não muda nada para nós. Ok, mais alguém? Não? Vamos orar então. Vamos ficar de